Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu quase não ouvi a... Tá ruim, né? A caixa aqui, eu quase não ouvi a prece dela, não entendi a prece dela. Então vamos lá, né? O tema de hoje é um tema que a gente vai conversar um pouquinho sobre a vigilância. É um tema, na verdade, é um estudo do Fonte Viva, né? Que é a lição 34 do Fonte Viva. Vocês querem apagar para o pessoal conseguir ler? Um pouquinho aqui para enxergar? É a lição 34 do Fonte Viva, guardemos o cuidado. E, na verdade, é uma lição que nos convoca à vigilância para que a gente pare um pouco, né, dessa maledicência, da inveja. Então, é um texto que nos faz pensar, principalmente na questão da vigilância, do nosso comportamento em relação a nós, aos nossos atos e aos atos das pessoas que vivem em torno de nós. É uma lição bem interessante, é um texto bem interessante. Vamos ver se a gente consegue. Eu deixei o passador aí, junto com a chave. Eu vou ler o texto, então, é um texto pequenininho, fácil, tá? E ele vai falar de como que a gente se comporta em relação à pureza ou não da nossa visão. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo, Tito 1,15. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. E aí ele começa a falar de situações em que a nossa visão distorcida faz uma análise errônea da situação. Aí ele fala: quando das manifestações de amor mais puro, a gente já começa a imaginar alucinações carnais. Quando encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos logo em vaidade. Diante do amigo chamado a carreira pública, já mentalizamos a tirania política. Se um vizinho sabe economizar, com perfeito aproveitamento da oportunidade, deixamos-lhe com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno das apropriações indébitas, que é a nossa maledicência, né? Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que ele compete, relegamos-lhe de imediato a categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, assim, sobram sempre. Nos mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrigados existem nos quais o silêncio é o remédio, bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. É essa a lição. Essa é a lição do Fonte Viva. Cuidemos, né, que a gente consiga vigiar. Guardemos o cuidado. E é uma lição que nos aponta exatamente para que a gente reflita e vigie como que nós interpretamos a realidade que a gente vê. Então, muitas vezes, ele vai dando alguns exemplos para a gente, muitas vezes a gente usa de maledicência,
a gente usa de inveja, a gente usa de suspeitas para avaliar uma situação, uma realidade que ou a gente vai ver de uma forma pura ou impura, clara ou escura, a depender do que eu trago intimamente. Ele vai falar que a nossa realidade íntima vai se refletir sobre a crítica e a análise que a gente faz da situação externa. E antes que a gente entre propriamente nas questões da doutrina, né, eu vou falar um pouquinho de neurociência para a gente poder entender isso, mas eu estendi um pouquinho, né, a passagem para a gente poder entendê-la como um todo. Quando Paulo fala a Timóteo, eu peguei um pouquinho, eu estendi ela um pouquinho de 14 a 16 para que a gente pudesse entender o contexto. Parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus e a ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Contudo, para os impuros e descrentes, nada é puro. Ao contrário, tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidos. E aí vai de Tito 14 a 16. O que está falando? Se eu tenho uma mente impura e corrompida, tudo que eu ver da minha realidade ou na realidade do outro vai ser sobre um olhar de impureza. Mas se eu sou puro, se eu tenho meu pensamento e a minha consciência pura, tudo que eu ver, tudo que eu analisar, tudo que eu criticar da realidade minha e do outro vai ser com a pureza íntima que eu tenho. E aí o texto fala: o homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. O texto fala disso para a gente. Tem um filósofo, não sei se vocês conhecem, o Clóvis de Barros. Ele é extremamente irreverente, né? É um cara, um professor bem irreverente no Brasil. E ele fala de uma coisa muito interessante, que é o mundo percebido e o mundo real. Será que a realidade ela é exatamente igual à forma que eu a percebo? E ele tem um vídeo muito interessante, que ele está sentado numa janela do prédio dele, do apartamento dele, olhando a rua. E ele começa a tecer comentários. Qual realidade é essa? Qual a realidade que eu vejo? O que eu percebo dessa realidade que eu estou vendo, assistindo acontecer? E o que nós sabemos que todos nós aqui podemos ver o mesmo quadro, ver a mesma situação. Cada um de nós vai perceber esse quadro, essa música, essa situação de uma forma completamente particular, única. Porque o que você tem dentro, o que você sente, as cores que você tem, que o texto nos coloca, a visão interior é sua. Então, Clóvis de Barros é muito feliz quando ele fala que a percepção de mundo é completamente diferente da realidade. Cada um vai perceber de acordo com suas possibilidades internas. E é esse o convite que o tema nos faz. Se eu aprimoro a minha visão interior, a forma que eu vou avaliar uma situação externa vai ser completamente diferente de aquilo que aqui eu trago em mim, né? Então, a gente tem na neurociência que a percepção é um ato cerebral. Então, a gente percebe o mundo, a gente cria um mundo a partir de todos os conteúdos que a gente tem no nosso pensamento, na nossa criação, no nosso cérebro, a gente consegue co-criar. Então, quando a gente fala na doutrina que nós somos co-criadores, é porque nós criamos a nossa realidade. E aí a percepção, ela é exatamente esse trabalho que o cérebro tem de pegar todos os elementos que a gente recebe do mundo e criar uma imagem, criar
uma realidade que é minha, interna, né? Por que eu estou falando disso? Porque o tema é exatamente como que eu, que tenho uma visão interna, interior, que são com os meus valores, como que eu vou avaliar a vida do outro? E um dos maiores vícios nossos é exatamente o quê? A inveja, a maledicência, a crítica. Será que eu estou em condições reais de criticar o outro? Será que a visão que eu tenho da realidade do outro de fato é real? E aí a neurociência vem falar com a gente, olha, o seu cérebro constrói uma realidade a partir daquilo que você tem de elementos para serem trabalhados internamente. E aí a gente tem uma coisa muito legal na psicologia, que é a Gestalt, né? Que a Gestalt é exatamente isso, os psicólogos trabalham nisso, essa questão da configuração. O que eu vejo? O que é figura, o que é fundo, né? Então, a ideia central da Gestalt é o que vemos representando não apenas as propriedades dos objetos, mas a organização das sensações pelo cérebro. E aí, o nosso cérebro faz uma série de suposições. Quando a gente vê um objeto que a gente nunca viu, o cérebro começa a fazer suposições. O que será isso? Para que será que serve? Eu nunca vi isso, parece com aquilo, e a gente começa a fazer suposições, que são interpretações que meu cérebro vai fazendo para tentar entender um fato novo, um objeto novo, uma realidade nova. Então, o nosso cérebro está sempre supondo o que pode ser determinadas questões. Então, a Gestalt estuda isso e olha lá. Ele fala que o cérebro faz suposições sobre o que é para ser visto, expectativas que parecem derivar em parte da experiência e em parte da circulação neural da visão. Então, aquela primeira imagem é um vaso branco ou são dois rostos, duas faces pretas? A do meio é um vaso preto ou são duas faces brancas? O outro é uma mulher ou é um homem tocando um saxofone? Né? O nosso cérebro faz suposições do que ele vê. Outra coisa, o nosso cérebro nos tapeia, porque às vezes ele faz interpretações completamente errôneas, que são as ilusões que o nosso cérebro produz de determinadas coisas que ele vê. Então, por exemplo, vocês estão vendo aquela imagem lá com 3 bolinhas cortadas, 3 queijinhos pretos, não estão vendo? Alguém está vendo triângulo? Tem? Esse triângulo não existe. Por que vocês estão vendo o triângulo? Ele não existe ali. Esse triângulo é extremamente famoso, porque ele é um dos erros que o nosso cérebro produz, uma má interpretação, uma ilusão óptica. Não existe esse triângulo. Existem 3 bolinhas cortadas, 3 queijinhos cortados. Essa segunda, quantas barras existem? 7 ou 10? Se você contar de um jeito é 7, se você contar de outro é 10. Essas colunas aqui, elas são quadradas ou redondas? Você olha para ela, tem hora que ela está redonda. Você olha para ela, ué, ela é quadrada? Isso é uma ilusão que o seu cérebro está produzindo. E por que eu estou trazendo isso? Porque o nosso texto do Fonte Viva é exatamente isso. Eu só posso ver o mundo de acordo com a interpretação minha, com aquilo que eu trago internamente. A visão é minha. A cor que eu dou para o mundo é a cor que eu trago. Então, quando Paulo fala, para o puro tudo é puro e para o impuro tudo é impuro, é isso. Se eu sou impuro, eu vou ver maldade em tudo. Mas se eu tenho pureza, eu consigo ver pureza nas coisas. Então, a gente vai ver no livro Calma, na lição Opiniões Alheias, que vai falar exatamente isso. A lição fala: cada pessoa fala daquilo que conhece, oferecendo o que seja ou que tenha. Cada qual de nós está no centro das próprias experiências. Ninguém consegue obrigar determinada criatura a raciocinar com outro cérebro,
a não ser aquele que lhe pertence. Então, cada um dá aquilo que tem. Então, se eu tenho internamente coisas negativas, ruins, aquela escuridão, óbvio que tudo que eu ver, eu vou colocar maldade, eu vou colocar maledicência, eu vou colocar suspeitas, eu vou fazer críticas negativas, porque é o que eu tenho dentro de mim. E aí, quando o cérebro me tapeia, que eu faço más interpretações, isso é um fato neurológico, imagina quantas más interpretações da realidade que eu faço, criando situações que não existem, ou vendo-as sob um prisma negativo que não existe, existe só em mim. Né? Eu falo sempre isso nas palestras, quando tem oportunidade que sai esse tema. Ninguém vai mudar um cérebro, não vai fazer com que o cérebro produza elementos que ele não dá conta, que ele não tem para dar. Então eu falo sempre, não dá para pegar manga em pé de jabuticaba. Porque eu vou dar aquilo que eu tenho para dar, aquilo que me é possível dar. E isso tem a ver com a nossa evolução. Cada um dá aquilo que consegue dar naquele momento. Estou voltando, né? E aí tem a nossa atitude mental. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, nossas ações e atitudes e o nosso comportamento são resultado daquilo que temos dentro de nós, que foi adquirido, ou agora, nessa atual existência, em todos os aprendizados que eu tive até então, nessa idade que eu me encontro nesse momento, ou de vidas passadas. Então, a forma que eu percebo o mundo, é óbvio que é uma forma construída pelo meu cérebro hoje, biológico, como eu falei com vocês agora mesmo. É meu cérebro que produz essas interpretações da realidade. Mas nós somos espíritos imortais. Nós somos um montoado de aprendizados que foram se acumulando ao longo de inúmeras e inúmeras reencarnações. Então, a forma que eu vejo o mundo hoje é fruto de todas as experimentações que eu fui fazendo ao longo da minha existência enquanto espírito. Então, quando Paulo vira e fala, os puros vêm de forma pura e os impuros vêm de forma impura, a gente está falando de um contínuo de aprendizados que vão se seguindo ao longo de milhares de anos. Né? E nós sabemos que hoje a gente vê o mundo da melhor forma possível, porque hoje a gente está na nossa melhor versão até agora. Né? Só que nós ainda continuamos usando a nossa interpretação, a nossa percepção de mundo para fazer maledicências, fofocas, invejas, suspeitas, né? Sendo que a gente viu que o próprio cérebro nosso nos engana. Imagine então quem sou eu para avaliar a capacidade que o outro tem. Quem sou eu para avaliar a situação de vida que o outro se apresenta? Quem sou eu para avaliar o comportamento que o outro tem frente às adversidades da vida? Né? Então, o tema da noite, ele faz a gente nos convidar exatamente para que a gente cuide, e vigie, para que a gente tenha noção e crítica sobre as percepções que a gente faz em relação à vida dos outros. E tudo começa no nosso pensamento, né? É um contínuo de experiências que vão se agregando e que vão fazendo com que eu, hoje, tenha um contínuo de pensamentos que fazem e que balizam todas as minhas palavras, todas as minhas ações, todos os meus comportamentos. Né? E como é que a gente melhora essa nossa reflexão, essa nossa percepção, essa nossa interpretação de mundo? Através de boas entradas, bons alimentos para o nosso cérebro.
né? Então, nós sabemos que quanto mais experiências positivas a gente tem, maiores e melhores serão as conexões neurais, melhora a nossa percepção de mundo, a nossa interpretação, o nosso raciocínio, o nosso aprendizado, e aí, com certeza, nós vamos ter melhores ações e melhores condutas. E aí o texto continua. Daí o imperativo de grande vigilância, para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. A nossa consciência. Então, é por isso que eu estou falando de pensamento. É por isso que eu estou falando de raciocínio, de interpretação, de conhecimento, porque é isso que dá a nossa consciência. Quando a gente fala, fulano está consciente, o que isso quer dizer? Ele está alerta, ele está consciente da realidade que ele está vivendo. Quanto mais aprimorada é a minha percepção de mundo, quanto mais conhecimento eu tenho, maior é a minha consciência da situação. É por isso que o Evangelho é muito claro, que quanto mais a gente sabe, maior será a nossa responsabilidade. É muito bom ser ignorante, porque você não sabe. Se você não sabe, você não tem culpa de ter errado. Mas nós não temos mais essa desculpa. Nós chegamos no momento evolutivo que a gente está caminhando aí a passos largos para a regeneração, que nós já temos o conhecimento. Todos nós sabemos o que é certo e errado. Todos nós sabemos o que é puro e o que é impuro. Todos nós sabemos o que é luz e o que é sombra. A gente ainda não conseguiu viver, mas nós já sabemos, né? Então a gente já tem consciência disso. Quando a sombra vagueia, em nossa mente não vislumbramos senão sombras em toda parte. E aí o texto fala dos equívocos. Eu vejo lá um casal feliz, eu já imagino alucinação carnal. Eu vejo um companheiro bem vestido, eu já penso em vaidade. Eu vejo um amigo que agora é época política, né? Tudo quanto é esquina tem já uma fotinha aí de um candidato. Um amigo que foi para a carreira política e a gente já começa a pensar em tirania política. Se eu vejo um vizinho crescendo, conseguiu comprar um carro novo, aí eu vou falar, nossa, tem uma apropriação indébita. Mas como é que ele conseguiu? Né? E a gente começa a fazer da maledicência, das suspeitas, da tirania mesmo, a gente fica tentando, né? E quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações os atingem o pensamento. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita e pela maledicência. O que são essas listas que eu falei com vocês aí? Maledicência, inveja. Isso são erros nossos de caráter. Isso são defeitos, isso são vícios, né? Como é que a gente conserta vício? Como é que a gente conserta imperfeições? Como que a gente consegue melhorar, nos melhorar nessa trajetória espírita? Jesus foi muito claro no monte. Bem-aventuranças. As bem-aventuranças nada mais são do que o balizamento para que a gente diminua os nossos defeitos e alcancemos gradativamente as virtudes. Todos vocês já conhecem, né? A gente fala sempre das bem-aventuranças aqui no centro, nos estudos, né? Elas são ensinamentos, elas são balizamentos, elas são propostas evolutivas para que a gente consiga atingir gradativamente as virtudes necessárias para um espírito de luz, para um espírito puro. Então, são ideais, são propósitos, são conquistas a serem alcançadas nesse processo evolutivo, né? E todos nós já vimos, eu já trouxe isso em outros estudos, todos nós já vimos, eu estou apanhando aqui, né? Que ela sempre tem uma condição e um resultado, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, é uma condição.
porque deles é o reino dos céus, é o resultado. Bem-aventurados que choram, é uma condição, porque eles serão consolados, é o resultado. E aí a gente chegou, né, nesse contínuo de bem-aventuranças. E qual é a bem-aventurança desse estudo? Bem-aventurados os puros de coração. Olha onde que elas estão. Lá em Simão, né? Bem-aventurado aqueles que veem Deus em tudo, que tem puro o seu coração. E nós sabemos que quando o Evangelho fala puro coração, ele está falando de quê? Bem-aventurado aqueles que têm puros os seus pensamentos. Porque se seus pensamentos são puros, suas palavras serão puras, os seus atos e comportamentos serão puros e verão Deus em toda parte. E aí, cadê a maledicência? Cadê a inveja? As suspeitas não cabem num sentimento de pureza, num pensamento de pureza, num coração de pureza. É por isso que Paulo fala, então, aquele que é impuro, ele verá impurezas e sombras e trevas em tudo. Porém, aquele que é puro, verá pureza em tudo. Bem-aventurados puros, porque verão Deus em todas as coisas. É um dos objetivos evolutivos nossos. Que a gente consiga alcançar tamanha envergadura evolutiva que a gente veja Deus em tudo. Que a gente veja uma situação de um amigo, de um parente, que a gente veja a realidade com um olhar de pureza. E aí são as nossas bem-aventuranças, né? A gente está aí nessa penúltima. E aí a gente vai para o Evangelho, obviamente. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E tem a passagem de deixai vir a mim as criancinhas. Porque aí Jesus faz uma comparação que como é o pensamento de uma criança? É de extrema pureza, é de extrema inocência. Quando a gente pensa uma criança nessa atual existência, nós, enquanto espíritas, nós sabemos que a gente pode ter uma criança de 3 anos, pura dessa atual evolução, dessa atual reencarnação, mas que a gente sabe que em relação ao processo evolutivo, ela pode ser muito mais evoluída do que a gente, né? Mas vamos considerar a criança biológica mesmo, essa criança atual, que chega aos nossos lares com extrema pureza. E é essa comparação que Jesus faz. Bem-aventurados os puros, a criança na sua singeleza, na sua pureza, na sua falta de maldade, né? E aí ele fala, deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para o que se lhe assemelham. É a exata comparação, porém, do ponto de vista da vida presente. Porquanto a criancinha, não havendo ainda manifestado nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. E o Evangelho continua, quando tem as instruções dos Espíritos. A gente tem essa instrução do Bordeaux, 1861, que fala que não é só deixar vir as minhas criancinhas, ele dá uma amplitude maior, que é, deixai que venham as minhas criancinhas, palavras dirigidas também a almas que gravitam em regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura, os fracos, os escravizados, os viciosos. Deixai que venham a mim os ignorantes para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos que sofrem, a multidão dos aflitos e dos fortunados. Eu os ensinarei o grande remédio, o bálsamo soberano que é o amor e a caridade. E aí a instrução dos Espíritos, ao final do capítulo, traz então essa mensagem
que além da semelhança à criança biológica que a gente tem na atualidade, a inocência, a pureza, a candura dela, é que deixai vir também aqueles que são infantis do ponto de vista evolutivo. Os viciados, os infortunados, os ignorantes, os sofredores, os espíritos de orlas inferiores, para que eu possa acolhê-los e apresentá-los, né, o amor e a caridade. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. E é por isso que o texto nos cobra vigilância. Orai e vigiai. Por que a gente precisa de vigilância? Porque nós somos imperfeitos. Porque nós somos impuros. Porque nós somos invigilantes. O tempo todo a gente está deixando escapar o nosso pensamento, com maledicência, com impaciência, com intolerância, com críticas negativas. O tempo todo a gente está caindo nas armadilhas que a nossa possibilidade evolutiva ainda tem, né? De tanta impureza, a gente acaba incorrendo nesses erros diários da maledicência. Então, o tempo todo a gente precisa se vigiar e orar. O tempo todo orando e vigiando para que a gente consiga domar, que a gente consiga domar mesmo, a palavra é essa. É domar os nossos vícios da maledicência, que a gente consiga domar os nossos defeitos, que a gente consiga domar as nossas imperfeições. Isso é disciplina. Para que isso torne, para que a gente possa ter essa pureza no pensamento, a pureza nas palavras, a pureza nas ações, eu preciso vigiar as minhas más tendências o tempo inteiro, né? Para que a gente possa alcançar êxito. E tem a passagem, inclusive, no mesmo capítulo, vai ter a passagem das mãos lavadas. Quando Jesus é criticado, né? Que é quando ele está lá nos discípulos, lá junto, o que acontece? Por que violas vós o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Ele é criticado porque os discípulos não lavavam as mãos da forma que eram para ser lavadas antes das refeições. E aí Jesus fala, por que violais vós o mandamento de Deus para seguir vossa tradição? Hipócritas! Bem profetizou de vós Isaías quando disse, esse povo me honra nos lábios, mas conserva longe de mim o coração. Escutai e compreendei, não é o que entra na boca que macula o homem, e sim o que sai da sua boca. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Então, essas duas passagens do Evangelho, das bem-aventuranças, né, bem-aventurados puros, falam exatamente dessa vigilância no pensamento. Porque essa passagem aqui, né, fala exatamente, não é o que entra na sua boca que te torna impuro, é o que sai da sua boca. Porque o que sai da sua boca vem do seu coração, vem do seu sentimento. É aí que vem a maledicência, é aí que vem inveja, é aí que vem injúria, é aí que vem a crítica negativa. É o que sai da sua boca que interessa, não é o que entra na sua boca. Tem mais um aqui ainda. Volta aí para mim, por favor. E aí, gente, o texto, né, a gente acaba voltando lá no nosso textinho inicial, que é do livro, né, do Fonte Viva, guardemos o cuidado, que é exatamente esse convite para que a gente consiga se vigiar, que a gente consiga disciplinar a nossa percepção que a gente faz de mundo. Eu mostrei para vocês brevemente, né,
brevemente aí pela neurociência, pela filosofia, né? Como que o nosso cérebro faz interpretações errôneas de coisas que a gente vê, da realidade que a gente interpreta. Só que nós, pelo nosso orgulho, a gente acaba achando que a nossa percepção de mundo é que é correta. A nossa percepção da determinada realidade que é correta. A primeira das bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes, porque alcançarão o reino dos céus. A gente só conseguirá mudar a partir do momento que a gente se identificar como impuro, como a gente identificar ainda com imperfeito. Nós estamos no processo evolutivo, nós já caminhamos muito, nós já avançamos muito, mas nós temos muito ainda a avançar. Então, é imperativo, o texto fala assim, é imperativo que a gente guarde o cuidado. Todas as vezes que a sombra adentrar o nosso pensamento, todas as vezes que a sombra adentrar a minha crítica em relação à realidade, que eu consiga repensar, refazer esse pensamento, refazer essa minha percepção e ter uma visão mais clara, mais colorida daquela situação. Porque o texto é muito claro, se eu tenho uma visão interior impura, negativa, escura, é assim que eu vou ver o mundo. Mas se eu tenho uma visão interior clara, de maior pureza, de maior benevolência, de maior bondade, de maior amor, de maior candura, é assim que eu vou conseguir ver o mundo. É assim que eu vou conseguir ver a minha realidade e a realidade alheia. Né? E para a gente ter... Gênia, de novo. Aí eu tenho, né, duas perguntas importantes do livro dos Espíritos, né? Que é, qual que é o nosso objetivo evolutivo? Não é purificar a nossa alma? Não é a gente ir purificando, purificando, até que a gente seja um espírito puro que vê Deus em todas as coisas e se transforme nos pacificadores. Essa é a intenção. Porque a gente é convidado a uma perfeição relativa, a gente está caminhando nesse sentido, de sermos cada vez mais virtuosos e mais puros. Então, a pureza é o estado da alma que nos permite ver Deus em todas as coisas. Então, tem duas perguntas do Livro dos Espíritos, que é a 10 e a 11. A 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Como é que a gente vai conseguir entender a tamanha pureza, né, de Deus, tamanha onipotência de Deus, se a gente não tem percepção para isso? Tá? Eu vou contar um exemplinho bobo para vocês, mas que ilustra bem isso, essa ideia que a gente tem de Deus. Eu tenho uma amiga holandesa que deu aula comigo na Federal há um tempo, e um dia eu fui visitá-la. E ela me mostrou um negócio mais esquisito, que parece uma grande sanduicheira enorme, enorme. É uma sanduicheira de fazer missa, que é antiga assim, só que era enorme. Aí ela falou assim, Gisele, o que é isso? Eu olhei e falei, não tenho a mínima ideia. Estou vendo um ferro quadrado com uma haste. Para que isso serve? Ela falou, vai pensando, vai pensando. E eu fiquei matutando, tomamos café, fiquei. Ela, e aí, Gisele, o que é? Eu falei, a mínima ideia. Eu falei de todas as características do objeto. É de ferro, é pesado, tem um cabo longo, é quadrado, essa haste. Eu fui falando das características do objeto, mas eu não consegui identificar o que era. O que me faltava? Vivência, experiência, percepção do que poderia ser aquilo. O que era isso? Era um negócio que eles usam na Holanda, nas fazendas. A família dela é de uma região muito fria da Holanda, que é uma fazenda. Todo quarto tem aquilo, que era para colocar brasa e esquentar a cama antes de deitar.
A gente já viveu isso no Brasil? Nunca. E eu nunca tinha visto isso. Isso não fazia parte, não faz, nunca fez da minha realidade. É exatamente essa ideia que a gente tem de Deus. Será que a gente já tem elementos suficientes, percepções suficientes para ter dimensão do que seja realmente Deus? A gente vai falar de 1000 características dele, mas será que a gente já tem maturidade evolutiva, pureza, pacificação, justiça, amor, para que a gente possa explicar o que é Deus? Só que a pergunta 11 fala que a gente ainda tem esperança. Olha. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade, quando não mais estiver obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Né? A gente está caminhando para isso. Por enquanto, a gente consegue falar das características de Deus. Por enquanto, a gente consegue ainda falar que nem eu desse aparelho que eu nunca tinha visto. É quadrado, não sei o quê, né? A gente fala muito de Deus, mas a gente ainda não tem possibilidade evolutiva para compreendê-lo em sua, né, grandiosidade, em sua total amplitude. Mas a pergunta 11 deixa claro que a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir um dia, quando a gente tiver uma evolução suficiente para que a gente veja Deus em tudo. Isso é que é bem-aventurados puros de coração. E é esse o convite que essa lição do Fonte Viva, quando ela traz, né, cuidemos aí, que a gente consiga guardar esse cuidado, para que a gente vigie o nosso pensamento, para que a gente avalie as nossas percepções e entenda que a percepção que eu tenho do outro é minha. Talvez seja uma percepção distorcida, porque eu vou ver o mundo de acordo com aquilo que eu trago interiormente. Então, que a gente traga pensamentos bons, que a gente traga pensamentos puros, que a gente traga energias positivas, que a gente olhe com ternura e candura, tolerância e paciência, que a gente faça esse exercício diário de tentar minimamente, porque minimamente a gente não consegue ainda, mas que a gente consiga fazer esse exercício diário de tentar ver Deus em todas as coisas. É um aprendizado, né? Mas o texto nos convida a isso. Que a gente cultive, né, esse olhar mais caridoso, mais afetuoso, mais amigável, e que a gente se vigie, né, e ore o tempo todo que for necessário para que a gente retome ao caminho certo da evolução. Era isso, muito obrigada, boa noite para vocês.